Se liga aí no que ele vai falar e em seguida veja o que elas vão dizer. Presta bastante atenção e não sai desse vídeo por nada. Que Deus ele te abençoe. Sábado ou domingo? Uma das acusações que os católicos mais recebem de alguns grupos protestantes é a de desobedecer o mandamento que nos ordena guardar o sábado. Os católicos guardam domingo. Mas por que, se não há na Escritura uma passagem explícita que nos mostra que devemos mudar o dia de guarda? Nós sabemos que não há passagens que nos mostram a mudança exatamente, mas há passagens que nos mostram sim que o dia foi mudado. Atos 20, os apóstolos se reúnem no primeiro dia da semana para o partir do pão. 1 Coríntios, Paulo pede que se realize a coleta no domingo. Em Colossenses ele fala que o sábado é uma sombra do que estaria por vir. E em Apocalipse, João diz que foi arrebatado no dia do Senhor. O que acontece é que o preceito do sábado contém dois elementos. O primeiro elemento é de lei natural, que é a obrigação moral de se reservar um tempo adequado para o culto público dado a Deus, para a adoração da igreja. O segundo elemento é cerimonial, que como todas as demais leis cerimoniais do Antigo Testamento, eram uma sombra e deram lugar às leis da Nova Aliança. E nessa Nova Aliança, os cristãos guardam o domingo. Além das passagens do Novo Testamento que eu citei, isso está amplamente documentado em escritos praticamente contemporâneos aos livros do Novo Testamento, nas primeiras gerações dos pais da igreja, pessoas que conheceram e foram discípulos diretos dos apóstolos. Num tempo em que ainda se tinha dúvidas sobre quais eram os livros sagrados que deveriam compor o cânon da Sagrada Escritura, a igreja sempre teve certeza de que o domingo é o dia do Senhor. Mostra para mim aonde está escrito no Novo Testamento que temos que guardar o sábado. No Novo Testamento não fala que temos que guardar o sábado, professor? Olha, tem muitas referências do Novo Testamento, Érica. Mas eu vou te citar algumas aqui. Uma observação, você não vai ver no Novo Testamento direto dizendo assim, guarde o sábado ou dizime. Sabe por quê? Porque guardar o sábado e dizimar é uma coisa tão óbvia para o povo de Deus que não precisava repetir isso com tanta ênfase. Os judeus até exageravam no dízimo, inclusive, diríamos assim, inclusive na observância do sábado. E temos que levar em conta uma coisa, se não houvesse nenhuma referência ao sábado no Novo Testamento, isso não indicaria nada. Por quê? Porque a palavra de Deus não é uma coisa só. O Antigo Testamento é uma continuação do Velho Testamento e não a anulação do mesmo. Então eu vou te dar alguns textos para você analisar em casa. Lucas 4,16, você percebe Cristo guardando o sábado, mas aí dizem assim, não, ele era judeu. Ele desagradou bastante os judeus, então ele não guardava o sábado para agradá-los. Lucas 23, 54 a 56, depois da cruz o sábado sendo guardado. Mateus 24, 29, Cristo faz uma profecia em que o sábado seria guardado 70 anos depois da cruz. Atos 16, 13, o apóstolo Paulo guarda o sábado num território não judeu. E aí você vai para Atos 13, Atos 18, 1 a 4, e você percebe em Atos 18, por exemplo, o apóstolo Paulo, 1 ano e 6 meses em que ficou em Corinto, ele observou nada menos que 78 sábados. Sendo que o exemplo vale muito mais que as palavras, precisamos imitar o exemplo do apóstolo. O sábado hoje ainda precisa ser guardado? Hoje, muitas pessoas têm dúvida do que precisa ou não guardar do Antigo Testamento. E o que nós precisamos entender antes de tudo é que naquele tempo existiam dois tipos de leis: as leis cerimoniais e as leis morais. As leis cerimoniais eram aquelas que apontavam a Jesus como cordeiro, ou seja, incluía aquele sacrifício que os judeus faziam de matar um cordeirinho como perdão dos seus pecados. Assim como diz em Hebreus 10, essas leis eram temporárias, pois elas durariam até o momento em que Jesus viesse e realizasse a expiação por nós. Que é justamente o motivo de no livro de Mateus dizer que o véu do santuário se rasgou, que significa que hoje nós não precisamos mais realizar o sacrifício do cordeirinho porque Jesus já pagou o preço na cruz. Logo, essa lei cerimonial não precisa mais ser cumprida. Já a lei moral refere-se aos 10 mandamentos, que existe desde o princípio do mundo e foi a única coisa escrita pelo próprio dedo de Deus e não muda. Nos evangelhos vemos que o próprio Jesus deu exemplo de como guardar a lei e ele confirmou a imutabilidade dela em Mateus 5, 17 ao 18. Que diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. E hoje nós temos que entender que isso é válido para todos os 10 mandamentos, sem exceção de nenhum, e o sábado está incluso nisso. Até porque em Tiago 2,10 fala o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos.
Então, se formos ver, não faria sentido Deus anular um só mandamento e deixar os outros 9, porque isso seria como anular toda a lei. E se a gente for lá para Êxodo 20, onde mostra os 10 mandamentos, nós vemos que o quarto se refere à guarda do sábado. E é interessante notar que ele inicia-se com "lembra-te", porque Deus sabia que nós esqueceríamos. E se formos ver, a lei do sábado nos remete a Deus como nosso Criador, porque lá em Gênesis diz que Deus criou o mundo em 6 dias, mas descansou no 7º. Então, ao guardarmos o sábado, nós estamos reconhecendo a Deus como nosso Criador. Então hoje não nos surpreende ver Satanás atacando a lei de Deus em relação ao sábado. Porque toda vez que a gente não dá importância à guarda do sábado, nós estamos rejeitando a Deus como nosso Criador. E em Ezequiel 20:20 também vai dizer que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. E o que Satanás menos quer é ver pessoas se unindo mais a Cristo e reconhecer a Deus como Criador. E em Isaías fala que esse mandamento vai se estender até a eternidade, pois lá nos diz que até no céu nós guardaremos o sábado. Então esse é um dia que Deus separou não apenas para o povo de Israel, mas para que toda a sua criação entre em harmonia nesse dia e tenha um contato mais íntimo com Ele. Que Deus ele te abençoe, não esquece de se inscrever no canal e também deixar o teu like, porque é muito importante, tá bom? Não esquece de comentar e compartilhar. Um forte abraço para você em Cristo Jesus.